Na tarde de 24 de novembro de 1971, um homem comum embarcou num voo aparentemente normal. Nada nele entregava a ameaça que carregava. O voo 305 da Northwest Orient Airlines, de Portland a Seattle, era o palco de um segredo obscuro. O homem, Dan Cooper, pediu um bourbon com soda. Tina Mucklow, a aeromoça, percebeu um leve tremor em suas mãos. Cooper entregou a Tina um bilhete. "Tenho uma bomba." O olhar de Cooper era frio, calculista. O voo 305 e seus passageiros estavam em suas mãos. O mistério de D.B. Cooper estava em andamento. A notícia chegou ao capitão William Scott, um piloto experiente da Northwest, como um soco no estômago. Uma bomba a bordo, um sequestrador. A situação era extremamente volátil, imprevisível. Cooper tinha exigências claras, $200 mil em notas não sequenciais, de $20 e 4 paraquedas. Ele queria o dinheiro e os paraquedas entregues em Seattle. Imediatamente, a polícia e o FBI foram acionados. As autoridades se mobilizaram, prontas para negociar com o sequestrador e evitar uma tragédia. O tempo antes corriqueiro agora se arrastava. As horas se transformavam em minutos agonizantes. A tensão a bordo era palpável, um misto de medo e apreensão. Os passageiros, apavorados, tentavam se manter calmos, buscando em vão um conforto que não existia. Cooper, por sua vez, demonstrava uma calma assustadora. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo. Ele não era um amador. Este não era um ato aleatório de desespero. Após horas que pareceram uma eternidade, o avião finalmente pousou em Seattle. A carga humana seria libertada em troca do resgate e dos paraquedas. Um a um, os passageiros desembarcaram, sãos e salvos. Cooper, no entanto, permaneceu a bordo. Ele ordenou que o avião decolasse novamente, desta vez com destino ao México. A tripulação, reduzida ao piloto, copiloto, engenheiro de voo e uma única aeromoça, obedeceu. Ele abriu a porta traseira do avião e então saltou. Saltou na noite fria e escura, levando consigo o dinheiro do resgate e o segredo de sua identidade. A notícia do sequestro e da fuga de Cooper se espalhou como um rastilho de pólvora, dominando as conversas nos bares, nas casas, em todos os lugares. O FBI lançou uma das maiores caçadas humanas de sua história. Agentes vasculharam a área onde Cooper teria saltado, palmo a palmo. Cães farejadores, helicópteros e centenas de homens foram mobilizados. A mata fechada e o terreno acidentado protegiam o segredo de Cooper. Dias se transformavam em semanas, semanas em meses. Mas de Cooper, nenhuma pista. Anos se passaram, o caso esfriou, mas a esperança nunca desapareceu. Em 1980, uma pista emergiu das águas escuras do rio Columbia. Um garoto encontrou um pacote com $5.800. A numeração correspondia ao dinheiro do resgate de Cooper. A descoberta reacendeu as esperanças de solucionar o caso. Teria Cooper morrido na queda? Ou ele conseguiu escapar e esconder o dinheiro? Ao longo dos anos, o FBI investigou mais de 1.000 suspeitos em potencial, cada um com sua própria história, seus próprios segredos. Alguns se encaixavam no perfil de Cooper: aventureiros, apostadores, ex-militares. Outros eram apenas oportunistas, buscando fama, querendo seus 15 minutos de holofotes. Um dos suspeitos mais promissores foi Richard McCoy, um veterano da Guerra do Vietnã com habilidades em paraquedismo. McCoy havia realizado um sequestro semelhante ao de Cooper, mas foi preso e morto em um confronto com o FBI. Apesar das semelhanças,
nenhuma evidência conclusiva ligou McCoy ao sequestro do voo 305. Outro suspeito intrigante foi Duane Weber, um homem com um longo histórico criminal que, em seu leito de morte, confessou ter sido D.B. Cooper. Weber alegou ter escondido o dinheiro do resgate em uma mina abandonada. As buscas na mina, no entanto, não revelaram nada. A verdadeira identidade de D.B. Cooper permanecia um enigma, um mistério sem solução. Em 2006, após 45 anos de investigação, o FBI anunciou que estava suspendendo ativamente a investigação do caso D.B. Cooper. As pistas haviam esfriado, as trilhas se apagado com o tempo, as testemunhas haviam envelhecido, suas memórias turvas. O tempo, implacável, havia tornado a tarefa de encontrar Cooper quase impossível. Apesar do fim oficial da investigação, o fascínio pelo caso D.B. Cooper só aumentou com o passar dos anos, transformando-se em uma lenda urbana, um enigma que atravessa gerações. Livros, filmes, documentários e até mesmo uma ópera foram criados em torno da figura enigmática do sequestrador. O caso D.B. Cooper se tornou parte da cultura popular americana, um eco distante de um tempo em que a ousadia e o mistério ainda encontravam espaço no mundo. A falta de uma resposta definitiva para o mistério de D.B. Cooper alimentou todo tipo de teoria e especulação, transformando o caso em um verdadeiro banquete para amantes de mistérios e conspirações. Alguns acreditam que Cooper era um ex-paraquedista militar, experiente o suficiente para sobreviver ao salto e desaparecer com o dinheiro, um fantasma que conhecia os atalhos da morte. Outros argumentam que o salto era arriscado demais e que Cooper provavelmente morreu na queda, seu corpo nunca encontrado na vastidão da floresta, tragado pela imensidão verde. Teorias da conspiração também floresceram em torno do caso. Alguns acreditam que Cooper era um agente secreto em uma missão secreta que deu errado. Outros afirmam que ele foi auxiliado por uma organização criminosa, que o ajudou a escapar e encobrir seus rastros, apagando-o da história como se ele nunca tivesse existido. A verdade, no entanto, permanece elusiva, escondida em algum lugar entre a realidade e a ficção. O caso D.B. Cooper transcendeu os limites da realidade e se tornou um ícone da cultura pop, uma história que sussurramos ao redor de fogueiras, um lembrete de que o inexplicável ainda nos fascina. Sua história inspirou inúmeros livros, filmes, programas de TV e até mesmo músicas. De The Mystery of D.B. Cooper, de 1981, estrelado por Robert Duvall, até episódios de Unsolved Mysteries e Mythbusters, o fascínio pelo caso permanece vivo, passado de geração em geração como uma herança. A imagem de Cooper, com seu terno escuro, óculos de sol e gravata preta, se tornou instantaneamente reconhecível, um símbolo duradouro do mistério e da intriga. Sua audácia, seu planejamento meticuloso e sua capacidade de desaparecer sem deixar vestígios capturaram a imaginação do público, consolidando seu lugar no folclore americano. O caso de D.B. Cooper permanece como um dos maiores enigmas criminais não resolvidos da história, uma cicatriz na memória da aviação, um lembrete de que nem todas as histórias têm um final. Apesar das décadas de investigação, da análise de evidências e da busca incessante, a verdadeira identidade e o destino de D.B. Cooper continuam a ser um mistério, uma pergunta sem resposta. Ele foi um mestre da decepção, um fantasma que desapareceu no ar rarefeito, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. O caso
D.B. Cooper serve como um lembrete de que, por mais sofisticados que sejam nossos sistemas de segurança e métodos de investigação, ainda existem mistérios que desafiam a lógica, a razão e o tempo. O fantasma de D.B. Cooper continua a pairar sobre a história da aviação. Um lembrete constante de que a verdade pode, às vezes, ser mais estranha do que a ficção.